aqui no nosso canal Multiversos Integrativos. E eu sou Luciana e neste momento vou pedindo licença para iniciar a construção do saber integrativo sobre a diversidade como facilitadora do autoconhecimento integrativo multidimensional. Para quem não me conhece, eu sou Luciana, brasileira de nascimento, terrena, cosmopolita de entendimento, psicóloga, epistemóloga, administradora, educadora de profissionais de saúde na área da psicologia integrativa, com toda uma formação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, formação no nível da graduação, de doutoramento, formação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, de mestrado, mais de 10 anos de carreira de docente, pesquisadora, concursada e atualmente aqui em Portugal, residente aqui, com uma passagem pela Universidade do Minho em Braga, com a minha documentação de reconhecimento, da licenciatura, do doutoramento, investigação científica pela Universidade de Trás-os-Montes e Douro, e aqui integrando a minha vivência, integrando novos caminhos, novas possibilidades, e vamos iniciar a construção desse saber integrativo, então, que fala da diversidade, como facilitadora do autoconhecimento integrativo das múltiplas dimensões nos seus multiníveis. O que é isso? A nossa inteireza, o nosso conjunto do todo formado pelas multiplicidades dimensionais, aquela multidimensionalidade que fala sobre o pensar é uma, o sentir é outra, o comportar-se é outra, o relacionar-se é outra, o comunicar é outra. As nossas justas medidas, os nossos parâmetros de classificação, os nossos esquemas, as nossas crenças são outras multidimensões. Nosso entendimento daquilo que transcende a nós mesmos e é outra multidimensão. E a nossa dimensão física, o nosso corpo, com a sua fisiologia, com as suas trocas e forças bioenergéticas de campo, são outras multidimensões, mas todas elas são ativadas conjuntamente, congruentemente, simultaneamente, elas estão integradas. Nós somos a complexidade que integra todas essas multidimensões, isso na macrofuncionalidade, falando delas na sua complexidade, mas elas atuam na microdimensionalidade, no nível menor que nos compõe, hoje entendido como quarks, que são as partes em movimento do átomo, extremamente acelerado, que os investimentos de estudos quânticos em diversas áreas já comprovaram, já têm conhecimento, e lá do quarks no nível do átomo, da molécula, da célula, do tecido que forma de órgãos que funcionam diferentemente, mas integrativamente formando sistemas, e esses sistemas que são as multidimensões, formando o inteiro complexo orgânico, organísmico, o nosso inteiro que está aí e que é diverso, é distinto. Não há inteiro que se assemelhe nem àqueles dos gêmeos univitelinos, que são gêmeos que dividem o mesmo útero e o mesmo saco vitelínico, porque eles têm a mesma célula ovo-zigoto, aquela que é formada quando chega o gameta feminino, o óvulo, que recebe os espermatozoides. Nós temos a produção de um único óvulo pela mulher e que é ali
que ele é acessado pelo espermatozoide, e nesse processo onde há a fusão da parte dos cromossomos, da parte do genoma de mamãe e de papai, há uma divisão desse ovo que já tem o óvulo e já tem o espermatozoide, ao invés de uma divisão que vai gerar um único ser vivo, há uma divisão anterior e geram-se dois ovócitos, dois ovos ou zigotas, duas células primitivas, primordiais para desenvolver dois seres humanos ali durante aquela gestação, naquele universo do espaço, daquele envoltório chamado saco univitelínico, dentro ali do útero, e que vão crescer juntinhos, e por eles terem a origem no mesmo óvulo, que é o gameta feminino, e no mesmo espermatozoide, que é o gameta masculino, eles são chamados de gêmeos idênticos. A aparência física é extremamente semelhante, contudo, a perspectiva deles no campo das dimensões psíquicas, psicológicas, é completamente distinta. E todos aqueles que convivem com os gêmeos univitelínicos idênticos sabem que eles são distintos. Mesmo que os pais, para amenizar possíveis disputas, competições e conflitos, ofereçam a ambos o mesmo estilo de objetos, o mesmo estilo de comidas, de comportamento, eles desenvolverão aspectos únicos de cada um, aspectos idiosincráticos, porque a funcionalidade, como a integração das suas múltiplas dimensões vai ocorrer, nos detalhes da vivência, do que eles têm contato, como eles aprendem, como eles criam seus esquemas, como eles entendem a experiência, até que já convive diretamente com o irmãozinho, e às vezes tem o irmãozinho como aquele primeiro que inicia o movimento, e já o que acontece com ele já serve com o outro irmãozinho, serve de um parâmetro que ele já captura antes e ele já considera antes do tentar fazer dele, que então já é distinto do tentar fazer do irmão, que simplesmente tentou e teve um resultado, e ele ali, por observação, o segundo irmão, já tem um parâmetro a mais antes do seu tentar fazer, e vice-versa. Eles vão tendo vivências idiosincráticas, vivências próprias, totalmente ímpares, só pertencente a cada um deles. E isso os faz diverso entre si. E para além, todos aqueles que não são gêmeos univitelínicos e idênticos, muito mais diverso, o seu rol de vivências, de troca, de experiências, o seu sistema funcional na sua complexidade de contato, de captura, de formulação, de imitação, de construção das categorias classificatórias, tal qual toda a processualidade da sua genética, do seu genoma é específica, e vai lhes trazer um sistema inteiro vivo, capaz, potente, hábil, com indeterminadas possibilidades, em gradações dos seus multiníveis próprios, diferentes de gradações de multiníveis próprios de outro ser vivo, incluindo os gêmeos idênticos univitelínicos. Então, a diversidade, ela, por si só exposta, ela estando na vivência, no mundo, se fazendo vívida em movimento, já faz com que a nossa inteireza, a nossa complexidade do inteiro, tenha contato com a variedade, com a multiplicidade. E se prepare a sua processualidade para contatos distintos e processualidades diversas, associadas a cada um dos contatos, a cada uma das vivências, que traz multiplicidade, diversidade
de elementos, de estímulos que adentram, que são imputados, que adentram na nossa captura através da nossa percepção e que vão sendo processados, armazenados, associados e que vão gerar respostas diversas com esse rol de multiplicidade. E esse rol de multiplicidade em processualidade de ativação e inativação graduais em níveis diferenciados vão proporcionar a nós uma diversidade, uma multiplicidade de versões nossas, de ações nossas, de processos de respostas nossas ao mundo, que vão depois afetar os outros vivos e trazer o retorno, o efeito de retroalimentação ou de feedback com as suas nuances, como foi falado na construção do saber integrativo anterior, no vídeo anterior, com as suas funcionalidades e disfuncionalidades diversas e nos potencializarão a captura dessa diversidade, a integração e aí a manutenção do nosso autoconhecimento da nossa própria multiplicidade. Por que facilitarão? Porque a cada vivência com o diverso, múltiplo, que nós conseguimos ter contato, sustentar contato, perceber as distinções, a diversidade, a multiplicidade, por estarmos nos questionando das diversidades, das diferenças, das multiplicidades e também das semelhanças que aquela vivência nos proporciona, e sustentarmos esse contato, iremos demandar da nossa processualidade interna o envolvimento das múltiplas dimensões nossas, que sempre estão ali ativadas e presentes, contudo em gradações de ativação e inativação distintas. E quanto mais diverso é a nossa vivência daqueles parâmetros que nós já temos armazenados em vivências anteriores, a nossa processualidade interna acionará gradações diversas nos nossos multiníveis, das nossas multidimensões para serem conectadas, integradas e agirem na processualidade, na formulação das integrações, no planejamento das ações que serão executadas por nós, na nossa colocação, na nossa vivência externa. Então, a existência da diversidade, ela abre a possibilidade de se, com o nosso contato sustentado por buscar as especificidades do diverso, as diferenças, os elementos distintos de nós, assim como também os semelhantes, e sustentando essa captura de dados de realidade na nossa percepção, interessados por integrá-los, por estudá-los, por conhecê-los e por agirmos, processarmos e agirmos considerando essa diversidade, nós produziremos a integração dessa diversidade através da processualidade múltipla das nossas dimensões em gradações diversas e poderemos integrá-las e produzir as nossas vivências o mais diversamente possíveis das vivências anteriores e daquelas existentes e mantendo a nossa capacidade de integrar a nossa multiplicidade produzida pela nossa inteireza, pela ativação, pela conexão das múltiplas dimensões que compõem a nós, como a múltipla dimensão do nosso físico, com a sua porção fisiológica bioenergética, a múltipla dimensão da nossa racionalidade, com as suas ações nos seus multiníveis do pensar, do acreditar, do categorizar, do classificar, do comparar, com a multiplicidade de multiníveis da nossa dimensão da emoção e dos sentimentos, com uma diversidade muito ampla de significação
de uma diversidade muito grande de emoções e de sentimentos, como a nossa múltipla dimensão da sensação, que é aquele espelhamento da nossa vivência pelo corpo, né, imobilizando áreas do nosso corpo, e é muito diversa de acordo com a diversidade das experiências, acionando e integrando a multiplicidade das nossas relações, do como nós nos comunicamos, agimos, gesticulamos na nossa comportamentalidade e da nossa inteireza com o outro e o que o outro nos transmite de retorno, nas nossas produções de multiplicidade da nossa história de vida, da nossa autobiografia, que está lá na nossa dimensão de memória, extremamente facilitado o acesso por evocação, ou intruindo, invadindo a nossa vivência com sugestões, com outros elementos de mais difícil acesso, mas que num processo de treino de acesso nós conseguimos acessar. A nossa dimensão da transcendência, aquilo que transpassa nós, os nossos projetos, a nossa inteireza, e se manifesta como sistema de regras, como sistema de acesso do sagrado, como sistema de justa medida, enfim, todas as nossas multidimensões integradas em gradações de ativação e de inativação para aquele nosso conjunto de processo estimulado a partir da nossa captura e interesse de capturar, de conectar com os dados de realidade, as evidências da diversidade que há na vivência, que há nos outros, que há no universo do mundo que nós habitamos e que também é diferente, difere de nós, nas nossas versões já armazenadas, já apreendidas, já vivenciadas e evocadas por nós. Se nós mantivermos essa busca do contato do autoconhecimento pelas evidências e os dados de realidade da diversidade nossa e dos outros, e processarmos essas diversidades internamente, nós facilitaremos a integração das nossas múltiplas dimensões em múltiplos caminhos, possibilidades, que haverá a eleição de uns ou de mas não impede da sustentação de outros para que a posteriori possamos integrar e agir em outros momentos, ou seja, a partir do feedback, da retroalimentação, do retorno para ajuste do que foi realizado. Então, dessa forma é que nós podemos fazer com que a diversidade facilite a integração do autoconhecimento múltiplo e diverso de nós mesmos e participe da integração do nosso ser, desde que seja o nosso ponto de contato, o interesse de questionar e buscar os dados de realidade e evidências que compõem a diversidade. E essa foi a construção do nosso saber integrativo do momento, ao qual eu agradeço profundamente essa possibilidade e convido aqueles que possam manifestar o like, o joinha, se assim acharem meritório, compartilhar o vídeo, se possa acrescentar para quem for. Aqueles interessados em desenvolver processos integrativos comigo, na descrição desse vídeo tem o e-mail do nosso canal e será uma honra vivenciar esse processo com cada um de vocês. Por ora, manifesto a minha gratidão profunda.